seguinte, eu vou fechar meu microfone. Paulette, toque você e o Alex esse negócio aqui, que vai ser muito melhor, pessoal. É com vocês dois. Opa! Vai Não, o lá. Alex é dono da bola. Eu vou só dando os pitacos. Alex, manda abraço. De vocês dois. Vai lá, Alex. Excelente. Então, é um prazer enorme aí estar novamente com todos vocês conversando. Uma responsabilidade também, né? Depois de todas essas apresentações e louvações aí, é uma responsabilidade também, uma honra fazer parte do quadro de professores desse programa, que tem sido muito enriquecedor para mim também. Porque a gente, que na verdade, assim, a gente está no papel de, aspas, bem entre aspas, ensinar, mas nós aprendemos muito nesses cursos com as pessoas, conhecemos gente com uma experiência de vida profissional também excepcional. Então, para mim, nesses quase 3 anos, né, que a gente já está com o programa aí, tem sido muito enriquecedor, muito, muito bom mesmo, né? E eu tenho pensado nos últimos dias, tenho feito algumas reflexões a isso, o período em que nós vivemos e a forma como nós estamos nos conduzindo, né, dentro dessas situações todas, né? Isso me levou a escrever algumas coisas sobre ação e reflexão, porque, de certa maneira, a sociedade, eu posso dizer brasileira, mas a gente poderia dizer o mundo todo, né, passa por uma espécie de crise de confiança. Quer dizer, nós temos uma crise latente de confiança. Confiança, em primeiro lugar, no futuro, né? Nós temos muitas incertezas em relação ao que virá, qual será esse novo normal das coisas, como que as coisas vão se desenhar, né? Confiança em relação a poderes, a autoridades, a entidades científicas até, né, em alguns casos. Então, nós estamos passando por uma crise de confiança. Isso é um problema grande, porque a confiança, ela como diz o Niklas Luhmann, né, que é um sociólogo que montou aquela chamada teoria dos sistemas, né? Ele diz o seguinte: a confiança é a forma que nós temos para lidar com os dados que nos chegam de uma sociedade que está em crescente nível de complexidade. Quer dizer, então, nós vivemos num mundo que está num nível crescente de complexidade, em termos de dados, em termos de tecnologia, de informações que nós recebemos, e a gente nota que as pessoas estão desconfiadas até mesmo daqueles conhecimentos que já tinham sido adquiridos e selecionados. Quer dizer, então, até mesmo aquelas coisas que já estavam bem estabelecidas, aquilo que já estava muito bem definido, que o mundo era assim, ou que a vida funcionava dessa maneira, ou que nós deveríamos nos conduzir de determinada forma. Isso, eu vejo muitos casos de pessoas que eu conheço, profissionais também, pessoas que estão em posições de liderança, inclusive, né, de corporações ou políticas. A gente vê que há uma crise de confiança. Então, isso me levou ao tema da reflexão. Eu comecei a... Muitos que tiveram aula comigo já sabem, conhecem, né? Eu tenho tentado fazer uma ponte entre o conhecimento filosófico, o conhecimento do mundo antigo e o conhecimento do mundo corporativo, do mundo dos negócios, da vida contemporânea, né? O que eu notei é que, de certa maneira, nós estamos passando por aquilo que o Daniel Kahneman descreveu muito bem, né? Que é o efeito de dotação. Então, nós estamos passando por um efeito de dotação cognitiva. O que é o efeito de dotação, para quem não conhece? O efeito de dotação é quando você tem medo de perder. Nós temos um medo extremo que ele chega assim, a ser uma aversão à perda. O Daniel Kahneman, para quem não sabe, é uma das figuras principais da economia comportamental, né? Escreveu um livro que é um livro importantíssimo aí, que é o Rápido e Devagar, né? E ele diz o seguinte: então, quando a pessoa tem uma aversão extrema à perda, ela está sob efeito desse efeito de dotação. Nós estamos passando por um período em que nós estamos, de certa maneira, todos nós, com esse efeito, com a nossa cognição. Nós estamos com muito medo de perder as certezas já adquiridas. Estamos com uma aversão a isso. E aí isso gera, de certo modo, uma negação. Quer dizer, muitas pessoas dizem assim, não, mas vamos tentar readaptar certas situações.
quando, na verdade, certas situações provavelmente não serão mais readaptáveis. Nós vamos ter que, de fato, aprender coisas novas. Aprender novos dados que ainda não estão no nosso sistema cognitivo. Nós vamos ter que aprender, do fato, do zero, né? Então, vamos voltar em algum nível aí a sermos crianças, de certa forma. Né, em algum nível, nós vamos ter que desenvolver esse olhar infantil, no sentido de que a criança é aquela que, em algumas instâncias, olha para um efeito, para um fenômeno do zero. Ela tem aquela primeira impressão, e para ela aquilo ali é riquíssimo. Então, nós, todos aí, vamos ter que passar por um aprendizado assim. Vamos ter que nos despir, de certa maneira, daquilo que nós já conhecíamos, e vamos ter que aprender coisas do zero mesmo, né? E eu tenho percebido que isso é algo que, para muita gente, é algo assustador, né? Independentemente da idade, independentemente da formação profissional da pessoa, isso é algo assustador, quando a gente precisa dizer, e agora, não sei mesmo, como que será, né? E aí nós lembramos de um filósofo que o Salamacha gosta muito, que é o Sócrates, que não é o Sócrates corintiano, é o Sócrates grego, que dizia o seguinte: quando chegaram para o Sócrates, perguntaram, mas você é considerado o homem mais, né, da cidade, mas o que é que você sabe de fato tanto? Ele disse assim, eu só sei de uma coisa de fato, que eu não sei de coisa nenhuma. Né? Paulette, agora é você. Faz o contraponto aí para mim. Eu vou fazer o seguinte contraponto, muito bacana, muito 10. De onde virão, na sua opinião, Alex, as ferramentas para socorro e proteção? Porque você vê que a realidade da criança, você compara este momento, nos compara crianças vivendo dentro de uma nova realidade. Para a criança, uma nuvem que passa sobre o sol acontece pela primeira vez, o mundo está acontecendo pela primeira vez. Como é, de onde virão? Quais são as ferramentas que os executivos precisam resgatar para conseguirem se reinventar, reescrever as respostas que deverão ser novas? Que ferramentas de socorro existem disponíveis, na sua opinião? Bom, existem ótima colocação. Existem muitas ferramentas e existem muitas possibilidades, né? Quando a gente fala também do novo e do zero, isso é só num sentido também relativo. Quer dizer, porque a humanidade não vai resetar, né? Digamos assim, nós temos todo um arsenal de elementos que nós vamos ter que só rever, mas nós vamos ter que rever de uma forma como se fosse a primeira vez que nós estamos usando as ferramentas mesmo, né? Penso eu, é assim que eu entendo. O Yami, que é um autor japonês que eu gosto muito, da escola de estratégia do aprendizado, né? Ele diz o seguinte, que nós temos que ter na vida, nos negócios, né, o que chamamos de adequação estratégica dinâmica. Quer dizer, a adequação estratégica dinâmica, no meu ponto de vista, nada mais é do que o seguinte: nós temos que adequar dois tipos de processo. O processo primeiro, o processo intuitivo, que é o processo dos insights que vem com as experiências novas. Então, as experiências que estão acontecendo, as imagens, as metáforas do mundo que nos ocorre agora. Esse é uma primeira parte dessa adequação, né, estratégica dinâmica. E a segunda parte é uma parte de um conhecimento já mais estrutural, de uma resposta mais estruturada sobre as coisas que estão acontecendo. Essas respostas mais estruturadas, elas podem estar baseadas nas anteriores, né? Então, nós podemos pegar tudo aquilo que aconteceu, aquilo que já deu certo, e podemos, de certa maneira, remodelar. Mas só podemos remodelar isso, da forma como eu entendo, se tivermos em mente a necessidade dessa adequação dinâmica das estratégias, porque aí nós vamos juntar a isso justamente as experiências que estão acontecendo agora, sem querer interpretar as experiências que estão acontecendo agora de uma forma totalmente assim, moldada daquilo que nós já vimos. Porque o que acontece? Nós já tivemos pandemia no mundo
Já muitas. Eu falei na minha aula, na minha live passada, falei, o imperador Marco Aurélio, que foi um dos grandes governantes, né, um grande mestre de governança, né, porque foi o líder do Império Romano, então ele governava simplesmente o império mais importante do mundo. Ele foi imperador num período em que Roma enfrentou uma pandemia gigantesca que dizimou milhões de pessoas, né? Então, já aconteceu pandemia em outro momento? Já, não é a primeira vez. Agora, já aconteceu uma pandemia num mundo digitalizado, conectado, globalizado, todo mundo pode chegar em qualquer lugar em 1 ou 2 horas? Já aconteceu? Não. Então, essa é uma experiência nova. Essa é uma experiência totalmente nova, quer dizer, essa experiência ninguém teve ainda, nós somos os primeiros. Nós somos os primeiros. Nós somos os desbravadores dessa experiência, né? Sem dúvida. Alex, apenas corroborando tudo isso que você está dizendo, nós trabalhamos muito com os nossos alunos um modelo de carreira que se chama hoje nas organizações de carreira proteana. E, obviamente, eu vou aproveitar um pouco da sua experiência, né, filosófica, e do ponto de vista da filosofia grega, da Proteus, era um deus que entregava, ele costumava fazer entregas, e ele se adaptava e mudava o próprio formato, se reinventando de acordo com aqueles para quem... Né? Porque os deuses, eles entregavam coisas aos seres humanos, viviam no Olimpo, os deuses gregos, tal. Então, nós trabalhamos muito com os nossos alunos a carreira proteana, que é a carreira através da qual eu me adapto e vou me reinventando como Proteus fazia a partir do tipo de entrega que eu tenho que fazer e do público que deverá receber essa entrega. Olhem que interessante. Então, isso aqui está plenamente... E como é que Proteus ele se adaptava? Ele fazia exatamente isso. Ele fazia leituras das circunstâncias, da situação, e usava a sua capacidade de mudar, ok? E, obviamente, aí, você disse muito bem, tem um componente intuitivo, um componente cognitivo, para que ele pudesse se adaptar. E é isso justamente que nós trabalhamos com os nossos alunos, a capacidade que eles têm de estar mudando, sabendo, né, Alex, não é mesmo, que o ser humano ele é naturalmente refratário à mudança, que só mudamos, somos forçados, e nada mais do que uma boa circunstância de crise para nos forçar à reinvenção. Então, eu acho que o que você está dizendo é precisamos nos reinventar a todo dia. Não vamos jogar fora a nossa história, mas nós temos que tomar muito cuidado com a nossa experiência. Porque há um autor que diz o seguinte: primeiro, que a educação é uma descoberta progressiva da nossa própria ignorância. Quando Sócrates disse que eu só sei que nada sei, tá? Nossa própria ignorância, ela é descoberta a partir do momento em que eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais percebo o quanto não sei. E é muito importante usar esse conteúdo cognitivo e aplicar aquilo que você falou. Eu tenho que entender que aquilo que eu sei para o passado. Ok? Eu tenho respostas para um mundo que, na maioria das vezes, não existe mais, que é o que você está me dizendo. Como é que eu construo novas narrativas, para usar a linguagem filosófica, que me expliquem este mundo, porque toda narrativa vai lidar com a minha cognição. Que novas narrativas eu consigo construir para dar respostas? E aí uma pergunta que eu deixo para que você construa em cima dela. Tá? Como é que nós podemos orientar melhor nossos alunos para que eles consigam usar a dobradinha que você falou, intuição versus cognição? Cognição eu consigo transferir. Aliás, o Google transfere melhor do que eu, muito melhor. Agora, como é que eu ensino aos meus alunos a sensibilidade da intuição, Alex? Como é que eu ensino intuição? Como é que eu ensino intuição na tomada de decisão? Isso. Essa pergunta é difícil, porque essa pergunta é bem difícil. Essa é uma das coisas mais complicadas, né? Porque normalmente o que acontece?
Nós temos que preparar assim, todo um ambiente de conhecimento. O que é uma aula, no meu ponto de vista, né? Que há muitos anos, eu praticamente, na minha vida, assim, eu só dei aulas, né? Então, o que é uma aula? Uma aula é uma oportunidade de, no meio de um processo ali em que passam muitas informações, a gente ter muitas vezes um insight, a gente perceber uma coisa, intuir uma coisa. Depois você vai pensar, pô, são 15, 20 horas de aula de MBA, ou às vezes, né, são 10 módulos, eu vou intuir uma coisa, mas essa uma coisa pode ser a sua ferramenta mais poderosa de todas. Porque aquilo ali não foi introjetado em você, foi algo que você mesmo descobriu a respeito das suas próprias possibilidades. Agora, tem um detalhe importante, Paulette, que é o seguinte: a nossa cultura moderna, de uma certa forma, diferente da cultura dos antigos, você citou os gregos, né? Os gregos, eles tinham uma cultura, que era a cultura reflexiva. Quer dizer, a refletir sobre o que estava acontecendo fazia parte da cultura. Nós vivemos uma cultura em que não há essa ideia de que reflexão é importante. Para você ter uma ideia, eu dou treinamento comportamental, né? Trabalho com treinamento comportamental em empresas. Muitas vezes, simples, e depois você pensar um pouco o que foi que deu certo, coisas bem básicas, nada muito elaborado. E a gente percebe que as pessoas simplesmente não têm o costume. Ela simplesmente não tem o costume de refletir sobre aquilo que está sendo feito, sobre aquilo que vai ser feito, sobre aquilo que já foi feito. É assim, você faz, deu certo, legal, não deu certo, puxa, pois é, e fica para a próxima, né? Então, a reflexão, ela precisa se tornar, para poder existir a intuição, o insight, a reflexão precisa se tornar uma prática, porque ela não é um dado cultural, no nosso caso, uma prática. E essa prática, ela precisa ser exercitada como uma atividade contínua, mais ou menos como beber água, como fazer uma abdominal, como você mudar ali a tua alimentação, precisa reconfigurar, de certa maneira, a rotina para refletir, né? E refletir não significa o cara ir lá para o Himalaia, qualquer lugar, né? Até porque no Himalaia hoje tem fila para subir o Himalaia, né? Agora não, mas antes da pandemia, o pessoal fala que quer ficar isolado no Himalaia. O pior lugar do mundo que tem para ficar isolado é o Himalaia, que tem fila para subir o Himalaia, né? Então não é assim se retirar do mundo. Isso aí já não funciona mais também. É uma coisa que funcionava há muitos, né? Milhares de anos funcionou. O cara se isolava numa caverna e tal. Hoje o cara se isola numa caverna, quando ele volta para o mundo, tem conta para pagar, tem um negócio para tocar, tem a família, tem criança chorando, tem o celular apitando, tem trânsito, tem fila de banco. Quer dizer, então aí tudo aquilo que ele supostamente aprendeu naquela caverna não vai servir para muita coisa, porque ele vai ter que lidar com os problemas ali no nível assim da pia da cozinha, como a gente fala, né? Que é o nível que a gente está lidando o tempo todo nos nossos negócios, na nossa vida, na nossa empresa. A gente tem as grandes estratégias, as grandes percepções, mas de certa forma a gente sempre tem que lidar com essas coisas pequenas, que são as coisas que podem nos oferecer uma reflexão. Basta que a gente crie um hábito, né? De na própria ação, no próprio fazer, a gente consiga pensar, mas espera aí, como que está se dando, por que eu estou sentindo a respeito disso aqui, né? Por que eu estou fazendo dessa forma e não de outra? Que resultado isso vai gerar? Então, tudo isso, essa postura, é uma postura, né? A gente fala de postura porque a postura é uma palavra boa. O cara, quando está com uma má postura, fica sentado, arqueado, na cadeira, né? Então, a postura diz muito. Essa postura não é até postura física, é postura também mental. Se a gente fica numa postura mental acomodada, a vida simplesmente passa e a gente fica ali. Pois é, aconteceu isso, né? Como se fosse um filme. É um filme que pode ser um filme bacana, pode ser uma tragédia, pode ser uma comédia, mas a gente não tem nada a ver com aquele filme. É um filme de uma outra pessoa lá. Ao contrário, a reflexão, o filme não está acontecendo lá fora. Nós é que somos os autores e os protagonistas desse filme que está acontecendo. Você sabe, Alex, que a Harvard Business School, ela diz o seguinte,
que nós vivemos num mundo altamente estressante do ponto de vista de estímulos externos. Ou seja, eu sou chamada o tempo todo no WhatsApp, no meu e-mail, eu tenho na televisão streaming, eu tenho vídeos que são tailor-made, etc. Então, eu tenho uma série de estímulos externos e a sociedade ocidental, ela não sabe conviver mais com o silêncio. Preste atenção. Então, a Harvard diz que para que eu exercite essa capacidade de reflexão, eu tenho que silenciar pelo menos 15 minutos por dia. O que significa isso? Calar as vozes de tudo ao meu redor e começar para que eu tenha tempo para self-reflection. Porque para que eu consiga refletir a respeito do mundo, eu tenho que fazer uma imersão na minha subjetividade para entender como é que eu estou emocionalmente me relacionando com esse mundo. Então, essa escola de negócios diz que é essencial, e aqueles que estão nos ouvindo hoje, você precisa de 15 minutos de silêncio por dia para você voltar ao eixo e criar este hábito de reflexão que você disse, Alex, está perfeito. E esse hábito de reflexão, ele depende prioritariamente de self-reflection. Eu tenho que ter um tempo para olhar para dentro e conversar com meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas percepções do mundo, para que eu consiga me sensibilizar internamente, para ter um eixo através do qual eu consiga me lançar para fora, ok? Então, eu deixo isso como dica de novo, eu falo em sala de aula isso, é obrigatório que nós paremos 15 minutos por dia. E eu quero desafiar você. Você vai observar que 15 minutos por dia são uma eternidade. Ok? Se você parar 15 minutos e calar todas as vozes, ligar celular, seus devices em casa e começar a pensar a respeito, e Harvard ministra cursos, né, de meditação, de oração, para isso. Agora, olha a dica para a gente. Quanto mais crítico for o momento aqui fora, mais eu tenho que buscar serenidade aqui dentro. Então, o que é que eu digo para os alunos, tá? As respostas, como dizem os filósofos, estão dentro de nós mesmos, ok? Se você olhar para o próprio Sócrates, dizia, uma vida não examinada não vale a pena. E você tem que saber examinar a própria vida, senão você não encontra bases para se lançar e dar uma alavancada na carreira. Agora, então, fica a dica para os alunos, 15 minutos não de lockout, né? de blackout. Né? Fecha tudo e vamos ouvir as nossas vozes interiores. Assustador ficar 15 minutos, hein? Assustador. Assustador, Sala, mas indispensável. Quanto mais feio tiver o lance cá fora, mais orientado eu tenho que estar cá dentro, né? Ou orientada. Agora, uma dica e mais uma pergunta para o Alex. Eu quero explorá-lo, porque eu estou adorando as reflexões dele. Alex, olhando para o mundo pós-Covid, que orientações você daria? Além dessa, eu já dei uma dos 15 minutos. Que orientações você daria para que os nossos alunos se preparassem daqui para frente? Tem alguma coisa nova, um insight, uma dica, uma sugestão bacana? Como é que você está vendo o Day After? Então, eu gosto muito de modelos assim, de mapas, modelos mentais. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu tenho o meu cérebro funciona muito com esse tipo de padrão, né? Então eu gosto muito de padrões, de sequências, né? Eu fiz o segundo grau técnico em programação de computador antes de fazer filosofia, né? Ali na Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. Para quem conhece, quem é de Curitiba, sabe onde é que fica, ali na Jardim das Américas. Então, eu gostava muito de programar, né? Então, assim, eu tenho usado ultimamente, não sei se todo mundo conhece, o chamado diagrama de reflexão de Gibbs.
é que o Gibbs, ele é um psicólogo, um sociólogo, e ele fez o seguinte, ele montou um diagrama para eu poder analisar as situações e a minha reflexão diante de uma situação. Porque muitas vezes a gente fala para a pessoa, fulano, e evidente, prática de silêncio é fundamental, né? Até antes de eu explicar o Gibbs aqui, eu vou falar uma história que eu conto nas minhas aulas, que é o seguinte, eu meditei muito quando era jovem, só que meditava, era coisa de 3, 4 horas, um dia, 2 dias, às vezes, né? E uma vez eu estava sentado em casa e meditando, eu tinha uns 18 anos, e de olho semicerrado, olhando para a parede. E aí a minha irmã disse assim, ô Piá, que sou de Curitiba, né? Então, ô Piá, o que você está fazendo aí? Aí eu disse, eu não estou fazendo nada. Não, mas como assim? Por que você está parado? Eu disse, eu não estou fazendo nada. Mas o que você tem? Você está se sentindo mal? Você tá triste? Eu falei, não, eu não estou fazendo nada. E para ela, naquele momento, era inconcebível que alguém não estivesse fazendo alguma coisa. Quer dizer, as pessoas têm um pavor de não estar fazendo nada, né? Porque elas pensam, não está acontecendo nada, o que está acontecendo, né? Então, eu costumava fazer isso. Depois, fui ficando mais velho, perdi um pouco o costume, né? Tá todo mundo me ouvindo aí? Estava dando um eco no microfone, parece. Não, ficou bom agora, tá ótimo. Tá ok, Alex. Tá numa boa. Pode tocar aí, tranquilo. Beleza. Tá. Então, eu tinha esse costume, mas aí eu fui mais velho e peguei essa prática também de usar alguns diagramas. Então, como é que funciona o diagrama de Gibbs? Depois eu posso passar para o pessoal o link aí, a aula vai ficar gravada, a gente coloca no YouTube lá, né, Salamacha, o link e tal, direitinho. Então é o seguinte, o diagrama tem 6 fases, tá? É assim, a primeira qualquer situação da vida, descrição. A primeira fase, descrição. O que aconteceu? Isso é importante, qualquer situação da vida, o que aconteceu? O que aconteceu naquele momento? Né? Segunda fase, os meus sentimentos sobre aquilo. O que é que eu pensei ou senti, né, quando aquele acontecimento se passou? Então isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa ela descreveu aquilo que aconteceu, mas ela não faz ideia de como que ela se sentiu a respeito daquele assunto. Muitas vezes a pessoa fica anos sem pensar, né? Anos sem pensar, daí um dia ela vai e pensa, aquele dia eu me senti muito mal com uma coisa que aconteceu há 10 anos. Porque daí é muito tarde, muitas vezes, para você pensar naquilo de novo, né? O tempo já se passou, tá? Então, nós temos que também aproveitar o tempo oportuno. Os gregos têm uma palavra para isso, kairos. Kairos, né? Então, o kairos é o tempo oportuno, a hora exata de fazer. Não é antes nem depois. Kairos, o momento exato. E cada um de nós é que tem que aprender a saber esse momento. Depois, então, a gente fez assim, como é que eu me senti com relação a isso? Depois tem a avaliação. O que é que foi bom, o que foi negativo naquela situação que aconteceu? Então, a gente pode sempre extrair de qualquer experiência da vida, seja ela, às vezes até a pior experiência possível, né? A gente tem muitos casos de pessoas que extraíram ensinamentos interessantíssimos de experiências terríveis, né? Por exemplo, tem um livro de um psicólogo, que é o Viktor Frankl, né? Em Busca do Sentido, que é a narrativa que ele faz sobre como ele encontrou o sentido quando ele estava num campo de concentração. Quer dizer, então, de uma experiência terrível, ele conseguiu fazer uma autorreflexão que foi importantíssima para ele construir, inclusive, a metodologia psicológica dele, né? O segundo passo, a segunda fase, né? Então, nós passamos por o que aconteceu, como eu me senti com relação àquilo que aconteceu, o que foi de bom ou de ruim, e depois passamos para a fase 2, que é a análise, né? Qual que é o sentido disso que aconteceu? Qual que é o sentido para mim disso que aconteceu? Disso que eu passei. Depois, conclusão. O que mais eu poderia ter feito durante aquela situação? O que mais eu poderia ter feito? Eu fiz isso, isso, isso. O que eu poderia ter feito que eu não fiz? E, por último, um plano de ação. O que eu faria diferente se a mesma situação acontecesse de novo? Porque tem pessoas que falam assim, mas se isso acontecesse de novo na minha vida, se eu passasse por uma crise assim, eu não faria as mesmas coisas. Daí você pergunta, mas o que você faria? A pessoa não sabe.
Ela não sabe te dizer. O que você faria diferente, então? O que tanto você faria diferente? E a pessoa não tem resposta. Isso significa que ela não fez a reflexão completa, ela não conseguiu fechar o ciclo da experiência, né? Na psicologia alemã, eles chamam isso é uma Gestalt, né? Gestalt é uma imagem. Então, nós só podemos completar uma experiência e absorver uma experiência e ter uma intuição sobre uma experiência quando nós fechamos uma imagem, uma Gestalt. Para isso, precisamos fazer toda essa reflexão, toda essa análise, extrair tudo o que for possível dessas experiências. Então, a Paulette perguntou de ferramentas. Eu tenho visto essa ferramenta da análise do Gibbs como uma ferramenta importantíssima, porque ela organiza a nossa experiência, ela organiza a nossa sensação e os nossos insights diante das coisas. Show de bola, show de bola. Outra coisa, essa ferramenta você aplica para os alunos em sala, você indica, como é que é? Porque eu não conheço essa ferramenta, eu gostaria muito de ter acesso, Alex. Olha, eu tenho feito, por enquanto, só uso individual, né? Só uso individual. Tenho feito só mesmo para as minhas próprias experiências. Não tive ainda, ainda não adaptei isso, mas é uma ideia que já estava me ocorrendo desde o ano passado, adaptar isso para exercícios em sala. Né? Estudos de caso. SS, o que é isso? Se eu não estou enganado, o nome completo dele é Graham Gibbs, o nome do pesquisador. Graham Isso. Gibbs. Estou entrando aqui no Google. Gibbs com 2 Bs? 2 Bs e S, isso. É modelo reflexivo de Gibbs. Modelo reflexivo. Eu vou querer saber, porque eu quero usar isso aí. Olha, ciclo reflexivo. Precisamos aplicar com os ciclo reflexivo. Isso. Eu já vou subir para o pessoal aqui um desenho e uma pequena descrição ali do que o Alex falou. Vou colocar no chatzinho aí, vocês podem continuar o papo aqui e eu vou ficar secretariando vocês. Estou me achando hoje aqui. Obrigado. Eu vi, o ciclo reflexivo de Gibbs, é isso, descrição, percepção, avaliação, conclusão e ação. É isso? Isso. É isso. Puxa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu entrar nessa conversa aqui, porque eu não me aguento, né? Eu dou o microfone calmo, né? Precisamos aplicar, fala. Seguinte, uma das coisas que eu queria compartilhar com todos, eu acho que isso é tanto para a Paulette quanto para Alex. Uma das coisas que eu percebo e tomo muito cuidado em todas as ações que eu faço, principalmente de intervenções em empresas e de compartilhamento de conhecimento, e que eu queria aqui fazer um alerta para todos. Para algumas pessoas, o modelo mental, ele precisa ser arquivado de uma maneira visual. Para outras pessoas, isso significa uma prisão, significa um cerceamento, é uma espécie de gaiola de ouro, em que, para algumas pessoas, se ele não tem isso bem delimitado, o par e passo, os steps ali, ele sente, assim, uma falta de guia. Para outras pessoas, isso significa restringir um pouco. Então, eu queria que vocês dois só abordassem, porque, veja, em nenhum momento eu estou contradizendo ou invalidando o que Alex ou Paulette falaram. Eu estou apenas dando um ângulo e estou pedindo que eles abordem, que é justamente o seguinte: nada, pessoal, absolutamente nada na nossa vida, se não tiver uma customização com a sua digital, vai servir. E aí eu vou jogar para os meus dois feras e vou continuar nesse sofrimento tomando um Malbec aqui enquanto eu assisto os dois. Pode continuar. Tadinho. Você com vocês. Qual é a pergunta? Eu quero que vocês comentem só sobre a importância da personalização de todos os instrumentos de reflexão, sobre os instrumentos de evolução, de ponderação, como, por exemplo, esse ciclo reflexivo de Gibbs. Ele pode contribuir muito para algumas pessoas, como o Alex falou, que para ele é legal. Eu, por exemplo, sou um cara, Alex, que se eu sentar 15 minutos, aliás, eu já fui, por isso que eu falei, quando a Paulette falou 15 minutos, repensando, eu falei, nossa, é assustador, porque um minuto comigo mesmo já começa a me assustar. E isso e aí eu aprendi
que eu deveria, que tem várias formas, por exemplo, de refletir e também de meditar. Pode ser que para muita gente aqui, meditar significa caminhar. Meditar pode significar dirigir. Meditar para algumas pessoas é nadar. O cara fica 1h30, 2 horas na piscina. Ele diz, nossa, como eu gosto de nadar. Não, o otário não se toca, que ele deixa o corpo em piloto automático e fica viajando na maionese e fica... Então, eu queria que vocês abordassem a importância da customização e como é que vocês orientam essa galera que está aqui a identificar um pouco qual é o seu modus operandi nisso. O Alex é o pai dessa resposta em primeiro lugar. Fale, Alex, qual a sua experiência nisso? Eu acho interessante isso que você falou. Realmente, né? Eu frisei até que eu sou um sujeito muito esquemático, pensamento meio matemático, etc., lógico, né? Mas realmente, eu conheço muita gente que não tem esse mesmo tipo de personalidade. Agora, eu penso o seguinte, tudo isso está relacionado com as formas. Então, as formas são adaptáveis. Quer dizer, realmente, eu posso meditar, pode ser, em vez de eu parar 15 minutos para ficar em silêncio, eu posso parar 15 minutos para ouvir música. Eu já fiz muitas meditações importantes na minha vida, enquanto eu lavava o banheiro da minha casa, por exemplo, né? No mosteiro Zen, por exemplo, uma das funções mais importantes em que o cara atingia os maiores graus de iluminação era a cozinha, o cozinheiro, porque é justamente o cara que tinha que lidar com os problemas mais sérios e ter mais paciência, né? Porque tinha que botar um caldo lá e ficar 2 horas observando. E eu sei que tem alguns amigos que estão aí hoje, que eu já vi pelo nome aqui, que cozinham. Então, cozinhar, por exemplo, é uma excelente forma de aperfeiçoar, né, a auto-observação, observar como eu me comporto, qual é o meu nível de ansiedade, qual é o meu nível de medo, qual é o meu nível de estresse diante das coisas que estão acontecendo. Agora, tudo isso são formas. Realmente é importante adaptar as formas, mas o fundamental é o conteúdo. O conteúdo qual é esse conteúdo, então? É a atitude reflexiva. Porque eu posso muito bem também estar sentado lá 15 minutos e estar ali numa meditação, às vezes, muito maior do que o cara que está lá jogando bola, por exemplo. O cara que está jogando bola pode estar numa contemplação, num nível mental ali, muito maior do que a minha, que estou sentado aparentemente, não é? Mas que internamente eu estou igual um papagaio alucinado ali, falando e pensando e tal. O colega citou uma outra coisa, né, que eu menciono numa aula, uma história, que é uma história bem curiosa, que eu, durante o período da minha vida, eu praticamente tirei um ano sabático para ver filmes, né? Então, eu juntei um dinheiro, dei uma consultoria numa prefeitura, e na época eu não tinha nenhum compromisso com ninguém, e eu ficava vendo filmes. E foi um ano muito importante para mim. Assim, eu aprendi muitas coisas simplesmente parado vendo filmes. E eu vi todos os filmes que eu queria ver, né? Então, nessa época eu não fazia nenhum tipo de exercício reflexivo mais profundo, mas eu penso que foi uma das épocas em que eu mais cresci, no sentido mental, no sentido de observar as coisas que estão acontecendo, porque, né, o filme me propiciava isso, um grau de observação muito alto. Então, realmente, é importante também. Agora, como que eu faço para saber quais são as ferramentas que servem para mim? Eu preciso refletir sobre isso também, de alguma forma. Então, essa postura vem antes da forma. É isso que eu queria ressaltar. Porque se eu não faço nenhum tipo de análise, eu vou comprar as análises da moda, né? Então alguém chega com, agora isso aqui, você pegar esse modelo aqui, a sua vida vai ser isso, vai ser aquilo, beleza, para você funcionou, para mim talvez não funcione. Né? Então, esse grau de autopercepção e autoconsciência, ele vem primeiro e é fundamental. Né? Eu gosto muito de usar, e vocês estão carecas de conhecer, parece tão bobinho, né? O método dos 5 porquês. A partir do momento em que você vai questionando por quê, você vai conseguindo entrar mais
nos subterrâneos da sua própria subjetividade. E, a partir daí, a pergunta é hora de mudar? E mudar o quê? E mudar aonde? Afinal de contas, se eu quero ter uma carreira proteana, se a carreira de sucesso no século XXI para o profissional global é a carreira proteana, é hora de mudar aonde? Como é que eu mudo a minha entrega? Como é que eu mudo as contribuições que eu ofereço dentro das diversas arenas dentro das quais eu interajo? Tá? Então, primeiro, reflexão, e aí usando muito o Alex, né, questionando racionalmente, para poder refletir a respeito de perguntas básicas, né? Qual o propósito da sua vida, qual o seu projeto de vida, o que é que você pensa que está fazendo aqui, como é que você quer contribuir para essa sociedade, coisas que no dia a dia a respeito das quais a gente não pensa, né? Aquilo que o pessoal da Harvard chama de inteligência existencial. Eu acho que o mundo do século XXI ele está embotando a nossa inteligência existencial, porque as pessoas não perguntam mais, não fazem mais perguntas de ordem existencial, e aí eu não aprendo a refletir. Então, quando é que eu trabalho isso em mim? Quando eu paro, tem um tempo, tá? Eu, pessoalmente, aí é uma coisa minha, né? Eu gosto muito de conversar com Deus através de oração, porque eu acho que quando você se aproxima da ideia, né, do absoluto, você entende o seu relativismo, e a partir daí você começa a enxergar melhor os seus gaps, os seus atributos, os seus presentes. E eu acho que fortalecer a subjetividade depende muito dessa autoanálise. E eu deixo como dica, tá? Para os alunos, mais uma vez, não façam, então, que o Alex, que eu tiro como substrato, não façam essa análise apenas de ficar olhando para a parede, como ele fazia, né, Alex, tá? Eu acho que tem que ser, o Alex está dizendo, tem que ser uma coisa mais estruturada, tem que ser uma conversa mais aprofundada. Por isso que eu falei dos 5 porquês e falei do mudar o quê, é hora de mudar e mudar o quê. Deixo para o Alex a seguinte pergunta, tá? Olhando para essa questão filosófica, para a inteligência filosófica que o Howard Gardner, né, diz que nós temos que desenvolver. Eu disse, onde buscar ferramentas, onde buscar socorro? Eu pergunto agora, Alex, diante de tudo isto, como me transformar para que eu consiga ajudar as pessoas ao meu redor também na tomada de decisão? Depois de trabalhar comigo, o que você acha que nós precisamos fazer na interação com os outros? De que maneira isso tem que acontecer nesse momento? Você, como filósofo, tem, com certeza, uma visão muito tua para isso. A Paulette só faz pergunta difícil, né? Jogo no teu colo, né, Alex? É uma beleza. Bom, eu tenho visto muito do que eu costumo acompanhar aquilo que os próprios filósofos estão falando a respeito da crise. Essa crise da humanidade, que, de certa forma, para os filósofos, ela já começou há algum tempo, mais especificamente depois da Revolução Francesa. Então, começa ali por volta de 1789, né? Então, para os filósofos, nós já estamos numa crise bastante séria em termos de sociedade desde aquele período, né? E aí eu tenho tentado acompanhar aquilo que os filósofos estão colocando, e muitos dos mais competentes pensadores do nosso tempo, eles têm colocado a seguinte perspectiva: nós precisaremos voltar para aquilo que o filósofo Martin Buber, né, num livro chamado Eu-Tu, disse que é a relação proximal. Relação proximal. Então, o que é a relação proximal? De certa forma, retornar para o nosso foco de atenção para as relações para as primeiras relações. Quer dizer, família, origem. As pessoas próximas, origem, as pessoas próximas do trabalho, o meu vizinho,
Quer dizer, então, a gente viveu um período de expansão global em que nós pensávamos nos problemas no nível cósmico até, eu diria, nem só global, cósmico. A gente se preocupava intensamente como seria a colonização humana nos outros Em planetas, Marte, ok, beleza. né, na Lua, e, meu Deus. E ele diz o seguinte: bom, mas agora com essas coisas todas batendo na nossa porta e a nossa fragilidade em termos de vida humana exposta de uma forma tão clara, precisaremos, os grandes aprendizados da vida, eles vão retornar para as relações proximais, né? Porque, aliás, porque há uma perspectiva também de que é o seguinte: do modo como as coisas estão configuradas, nós não teremos mais, de certa maneira, aquela estabilidade que nós pensávamos que ia chegar em algum momento, aquele mundo. Nunca mais, né? Então, isso para muitas pessoas ainda é difícil de aceitar. As pessoas acham que não, mas daqui a pouco volta, não vai mais ser o que era, não vai. Existe um mundo que está numa reconfiguração extrema e que as relações proximais são as relações que nos garantem aquilo que para nós é mais palpável, que não é abstrato, que é o quê? A nossa família, os nossos amigos próximos, as pessoas que a gente gosta, as pessoas com quem a gente coopera no mundo do trabalho, né, na nossa carreira, os nossos mentores, as pessoas com as quais a gente aprende alguma coisa. Então, nós estamos aqui hoje, apesar de nós somos uma live, que é tudo virtual, mas é uma relação proximal. Nós estamos aqui próximos, conversando sobre as coisas que são importantes. Então, de certa maneira, esse nosso desenho também já é uma reconfiguração da sociedade, já é uma reconfiguração das coisas. Pessoas que estão numa quinta-feira, 7h30, 8h30 da noite, para ouvir pessoas falando sobre problemas existenciais, sobre questões da vida humana, sobre questões profissionais, sobre perspectivas da sociedade, né? Então, isso já é também uma certa mudança paradigmática num âmbito mais geral. Então, eu tendo a concordar com esses pensadores, né, que são os filósofos chamados comunitaristas, né, que dizem que justamente a humanidade, de certa forma, as sociedades vão se reencontrar nas comunidades humanas, nas comunidades humanas, comunidades de grupo de amigos, comunidade de alunos e professores, comunidades de famílias, né, vão se reencontrar, vão sair um pouco daquela era de abstrações gigantescas, grandes, né, metas globais para a vida comunitária. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acho que é uma possibilidade bem latente aí. Bacana. Alex, você sabe que a administração hoje, ela está caracterizando o ambiente de negócios das organizações através de 4 palavrinhas. Nós vivemos durante muito tempo, né, nos últimos anos, um ambiente de negócios caracterizado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O mundo VUCA, que era um mundo antigo. Houve uma evolução deste mundo e as escolas de negócios estão caracterizando o mundo atual através de 4 letrinhas. O mundo VUCA, ele evoluiu para o mundo BUNNY. Como é que as escolas de negócios entendem o ambiente de negócios? Isso desde o ano passado. E agora, obviamente, isso vai se intensificar. Olhem só como elas caracterizam o ambiente de negócios dentro do qual as organizações têm que sobreviver. O ambiente é BUNNY, é B de brittle, que significa frágil. A fragilidade crescerá cada vez mais. Preparem-se para viver num mundo cada vez mais frágil. O mundo se tornará cada vez mais anxious, ou a ansiedade, por conta da fragilidade, porque o ser humano, na sua busca por segurança, ele não encontra conforto na fragilidade. Mas talvez tenhamos que aprender a da fraqueza tirarmos força para conseguirmos encontrar novos caminhos.
Então, brittle, o mundo E de anxious, o mundo cheio de ansiedade. O mundo N de... Aí, olha só, aí, Alex, a coisa complica um pouquinho, porque você me parece bastante racional. E N é de non-linear, ou não linear. O que significa isso? Não existem... Os processos serão descontinuados. E o problema é que essa descontinuidade, ela pega todo mundo despreparado. O mundo não linear é um mundo descontínuo, é um mundo dentro do qual eu não consigo encontrar a padronização ideal. Dê uma olhada, né? O mundo está buscando padronização comparativa na contaminação, na quantidade de pessoas que já sobreviveram ao vírus, na quantidade de pessoas que estão falecendo. Então, eles procuram parâmetros, padrões, esquecendo que cada sociedade é caracterizada por climas diferentes, DNAs diferentes, hábitos culturais diferentes. Então, eles procuram padrão, mas o mundo hoje é não linear. Então, cada vez que eu comparo coisas, às vezes não encontro similaridades, eu não encontro referenciais. Então, olhem só, fragilidade, ansiedade, num mundo despadronizado, e isso tudo desemboca no I de incomprehensible, incompreensível. Então, quem está nos ouvindo, preparem-se para conviver com fragilidade crescente, com ansiedade crescente, com a despadronização crescente e com a incompreensibilidade crescente. É isso que nós temos que compartilhar com os nossos alunos. Então, você tem que ter muita força para poder sobreviver sem ficar maluco, beleza, nessa realidade. O que você acha? Deixa eu entrar um pouquinho aqui. Eu sou o chato do processo. Primeiro, eu estou adorando, né? Porque, não sei, a galera aqui, eu curto mais do que falar nessas horas. Nós chegamos no nosso propósito de 1 hora de conteúdo, e a gente tem alguns comentários que o pessoal fez, e eu tenho certeza que vocês ainda querem amarrar alguma linha de raciocínio. Então, nós vamos fazer agora um sprint de mais 20 minutinhos no máximo, para a gente fechar bem nosso encontro. E uma coisa que eu queria... Aqui eu fiz uma brincadeira, mas eu queria, em primeira mão, junto com o Alexandre Weiler, que está aí, compartilhar uma tela para que vocês vejam o que a gente tem de novidades ESIC a partir de agora. Tá bom. Isso não é uma arte, é apenas uma provocação, mas a quarta quinta é o seguinte: toda quarta quinta-feira de cada mês nós teremos uma aula. Legal? Tem bem essa imagem. Está aparecendo para vocês aí, não? Não estou conseguindo enxergar. Eu estou no celular, Sala, porque não sei, meu computador não gosta desses meetings da Google. Legal. Mas eu acho que para o pessoal apareceu. Então, toda quarta, quinta, nós já temos um encontro sagrado aqui com esse corpo docente que é top de linha. Então, já fica o convite, já se programem, comunidade ESIC. E isso é em caráter permanente, quer dizer, não interessa se você é nosso aluno, se você não é nosso aluno, é uma comunidade de conhecimento, legal? Vou fazer alguns comentários aqui, tem muita gente elogiando, tem bastante gente batendo um papo aqui. O Geraldo, da Marine Construções, coloca o seguinte: eu vou até responder um pouquinho e vou jogar para vocês num pinga-fogo agora, respostas curtas. Ele coloca assim: refletir no sentido de racionalizar, ou como um espelho que reflete em forma de uma informação que me impacta dentro e me propõe uma ação que veio de uma intuição. A palavra refletir, na etimologia, vem de re, que é voltar a flexus. Flexus é se dobrar. Então, quando eu entro em reflexão, eu volto a rever tudo aquilo que está pétreo, que está consolidado, que está imutável, para voltar a flexibilizar, dobrar os joelhos, por exemplo, como a Paulette falou no ambiente de buscar a Deus, dobrar os joelhos significa estar flexível o suficiente para abrir mão de uma convicção ferrenha e estar com a mente aberta e coração aberto para aceitar novas ideias. É esse o conceito etimológico do reflexão. Suas considerações, Paulette e Alex.
Não, tá perfeito. Eu acho que reflexão é isso mesmo. Agora, eu gostaria de ir um pouquinho mais fundo, Sala. Do ponto de vista etimológico, ok, eu tenho que me dobrar novamente. Eu acho que a gente está usando a reflexão como mais do que uma dobra, eu tenho que me atirar, tá? Eu tenho que ir ao encontro de. Há um filósofo que tem uma frase linda, eu não lembro o nome dele, eu acho que o Alex conhece, porque o filósofo aqui é o Alex, e ele diz assim: para que você consiga refletir cada vez melhor, você tem que ir na direção em que o seu medo cresce. Vá na direção em que o seu medo cresce. Então, queridos, nós, para refletirmos, nós temos que refletir com orientação. Então, que orientação eu daria? Vá na direção em que o teu medo cresce. Reflita a respeito daquilo que você mais teme. E é por aí que a gente cresce, porque nós temos que aprender a lidar com as nossas crises interiores. A paz é a ausência de conflito, e toda vez que alguém resolve seus conflitos internos, essa pessoa consegue ter paz. E ter paz aqui dentro significa que se o ambiente aqui fora pode estar muito tumultuado, mas eu vou conseguir ter equilíbrio. Eu acho que sim, eu tenho que mergulhar profundamente, tá? Na direção em que o meu medo cresce, para conseguir fazer essa reflexão que se tornará valiosa e me fará sair mais forte destes momentos. Essa é a minha contribuição. Alex, fale você. Eu concordo com o rapaz aí. Eu penso que... Só que eu penso um pouco diferente, porque, na verdade, quando a gente analisa... a gente tem uma ideia do que seja o pensamento racional que na verdade não é bem precisa também. A racionalidade, pelo menos do ponto de vista filosófico, não é como se a gente estivesse pensando as coisas que nós já estamos pensando. Quer dizer, porque todo mundo está pensando alguma coisa. Todo mundo está fazendo algum tipo de, aspas, reflexão. Está todo mundo aqui porque tem algum propósito, quer alguma coisa. Isso aí já tá posto. A reflexão que eu falo, quando eu mencionei isso, eu usei essa palavra, é um exercício. Exercitar. Exercitar, quer dizer, se colocar no caminho de fazer. E treinar, inclusive. Então, não é como se eu pudesse ficar só ali, meu pensamento. Isso aí é uma coisa que você não precisa de treino nenhum para fazer. Né? Todo mundo faz. É uma coisa comum para o ser humano. Então, a reflexão, óbvio, é muito mais do que analisar racionalmente nesse sentido, do que analisar o pensamento. É a gente fazer um verdadeiro mergulho existencial nas nossas próprias razões. Como Platão e Aristóteles, que são dois dos maiores filósofos, eles colocavam assim: eu preciso saber primeiro que tipo de vida eu quero levar, que deveres eu tenho para com esse tipo de vida e por que eu quero esse tipo de vida e não outro tipo de vida. São 3 perguntas éticas fundamentais para a reflexão, 3 perguntas de orientação, tá? Então, as pessoas geralmente assim, elas só param no seguinte: que tipo de vida eu quero levar? Todo mundo meio que se pergunta isso, mas ninguém pergunta, pode ver, reparem bem, ninguém pergunta quais os deveres que eu preciso ter para levar o tipo de vida que eu escolhi. Essa reflexão é a reflexão mais importante. O que é que eu preciso assumir de fato como postura existencial para que isso aconteça? Né? Quais são as implicações disso? Éticas, tá? Então, a reflexão mesmo, no sentido que eu uso aqui, ela tem esse norte. Disse o colega aí, né? A frase definiu bem: todo mundo quer o copo limpo, mas ninguém quer lavar a louça. É isso mesmo. Quer dizer, a gente pode querer um estilo de vida maravilhoso, mas eu estou disposto a sacrificar e a ter deveres para que isso seja possível? Essa é a pergunta principal, a reflexão principal é essa. Olha, aproveitando aqui, como assessor direto da professora Paulette, Nikon Sevast é o autor da frase, e eu coloquei ali no chat para todo mundo a frase que você citou.
Legal? Muito obrigada. A frase diz assim: o caminho mais seguro para chegar ao verdadeiro futuro é ir na direção em que teu medo cresce. Perfeito. Ok? Show. Paulette, o Juarez, que comentou do copo limpo, se tem que lavar, também comentou aqui, deu um depoimento que para ele ele necessita fazer trilha, principalmente montanhismo, para se desligar do mundo aqui e se conectar com a natureza. Mato, sol, cheiro de terra, é uma limpeza mental através do cansaço físico. Olha que interessante a conexão aqui. Ele precisa baixar uma energia vital ali no corpo para poder deixar a mente mais limpa. E prefiro fazer sozinho, justamente para refletir e pensar nos acontecimentos. O Geraldo coloca aqui: pelos meus estudos, percebo que o ser humano está robotizado, esquemas programáticos que nos fazem andar, repetir os moldes aprendidos pela cultura familiar, sociedade e religião. Acredito que para viver uma experiência intuitiva, devemos sair desses esquemas que agem inconscientemente, e isso só é possível com o aumento da consciência de quem eu sou, quais as dinâmicas que agem dentro, qual é o meu projeto de natureza. E ele coloca aqui entre aspas: enquanto há inconsciente, não é possível uma séria evolução até o êxito. Pô, matou a pau aqui, ô Geraldo. Vocês querem comentar? Nossa, rapidinho? muito 10, adorei. Alex, tudo bem? Toco aqui. Muito 10. Sim, não, eu só, o Geraldo comentou isso aí, eu lembrei de um cara, de um grande professor que eu tive quando era mais jovem, que é um armênio chamado George Ivanovich Gurdjieff, né? O Gurdjieff tem um livro que foi escrito por um aluno dele que se chama O Quarto Caminho. E ele diz exatamente isso que o Geraldo comentou. Ele diz: os homens, as pessoas que você vê na rua, elas são máquinas, não são pessoas, são máquinas. Elas só respondem a estímulos. Elas não refletem, elas não têm profundidade nenhuma. E aí ele colocava uma série de exercícios. Um desses exercícios que ele fazia com os alunos dele, olha que interessante, chamava Stop, que era o seguinte: como as pessoas não queriam parar para refletir, ele dizia o seguinte: quando eu disser stop, você tem que parar. O que você estiver fazendo em qualquer circunstância da vida, você tem que parar totalmente e observar como é que você está naquele momento. E aí ele fazia coisas assim absurdas. Então, por exemplo, o pessoal estava atravessando um lago com lenha para fazer fogueira e tal, e ele falava stop, e a água do rio ia cobrindo os caras. Isso, o quarto caminho, ou os Penske, isso mesmo, obrigado. Então, veja só, a água cobrindo e o pessoal apavorado, né, com aquilo lá. Então, veja, ele levava essa ideia que o Geraldo colocou ao extremo. Nesse livro também tem algumas propostas aí de exercícios. Eu fiz isso muito quando era jovem, tá? Eu não estou aconselhando, não, estou só relatando, tá? É diferente aconselhar e relatar. Eu estou só relatando o que eu fiz e é muito interessante mesmo. Recomendo ao Geraldo que leia, né, o livro para conhecer o que ele fala, né? Show de bola. Deixa eu puxar aqui. A Lenita coloca assim: moro na praia, o barulho do mar. Pô, já começou batendo pesado aqui de inveja. Nossa. As ondas que vão e vêm, o entardecer ou o pôr do sol me permitem uma reflexão maior em busca do eu interior. Pô, ela também está num local que sacanagem, né? Sacanagem. E outra, cuidado para não confundir contemplação com reflexão. Só isso. Bárbaro, eu acho que inspira sim, mas cuidado, porque às vezes nós nos embevecemos com a beleza ao nosso redor e não temos tempo para conversar com os conflitos interiores. Só isso, tá? Bárbaro. Vira uma fuga. Uma coisa que eu quero aproveitar também, pegando o gancho do que o Marcelo comentou lá atrás a respeito do Alex. O Marcelo lembrou que o Alex comentou na sala do período sabático de assistir filme. Uma coisa extremamente simples e verdadeira. E aqui é um compartilhamento e não é uma verdadeira no sentido não como uma lei, mas como uma crença que eu executo. Eu aboli da minha vida todos os filmes que não me fazem bem para o espírito. Ponto. Cara, que libertador que é isso. Ah, vamos assistir, isso aqui é suspense. Não quero. Não, mas dizem que é legal. O problema é seu. Eu quero assistir algo que eleve o meu espírito. Ai, compartilho. Faço isso também, Sala. Não é? E isso vale também, inclusive, para a gente pôr stop na questão do jornalismo. Tá?
A gente tem que se informar, fazendo jabá para o pessoal de Curitiba. Eu começo agora um colunismo toda semana na Record, no Paraná, vai ser bem legal. Então, me assistam, mas não assistam mais que eu. Pronto, vamos falar assim. O que eu quero dizer é, toma cuidado, pessoal. A gente se tornou facinho. E o facinho no sentido pejorativo da palavra, para permitir que na nossa mente ou nos roubem energia boa ou nos incutam energia ruim. Tanto faz, se você dá ou se você recebe, dos dois lados você vai estar no saldo negativo da balança. Eu vou aqui. A Terezinha falou o difícil que torna interessante. Perfeito. A Griba, eu estou vendo ele na câmera aqui, eu só não sei como é que é o nome aqui, porque tá a Giriba. Vai ver é isso, né? Vai ver a crise é o nosso habitat natural necessário para a evolução. Sim, eu acho que isso Aliás, uma outra coisa que eu acho que é bem legal, estou compartilhando experiência. Tudo aquilo que eu tinha uma agenda violenta, eu acho que quando a gente na vida baixa a expectativa e se torna mais aberto para o que vem e se esforça para conquistar, é uma fórmula muito boa. Então, hoje eu estou trabalhando com intensidade numa série de projetos, mas não estou contando com nada que eu tinha. Isso é tão libertador, galera, porque você se torna leve. E você deixa... E aí começam a vir as coisas que você não contava. E aí você trabalha numa régua de... Você vai regulando a expectativa. Quanto menor a expectativa, maior a surpresa. E maior a superação. Quanto maior a expectativa, você só tem dois... Se a expectativa está no máximo, você só consegue corresponder ou decepcionar. E decepção não motiva ninguém, né? Fato. Vamos lá? Adorei. Aqui já estão fazendo bullying com o Alex. O Alex é tão racional que torce para o Atlético Paranaense desde a época que não ganhávamos nada. Ao menos futebol, a paixão dá uma goleada na razão. Estão tirando sarro aqui, muita gente comentando. O Lessa falou assim, é interessante como uma filosofia é capaz de aproximar nossos pés do chão. Olha que frase poderosa que ele colocou. Poderosíssima. Né? O Marcelo Severiti, que lembrou o Alex do filme, os seus alunos não esquecem o que vocês falam, tomem cuidado no que falam. Né? Mas eu estou tirando sarro. Temos ainda um outro fator importante que vejo ser pouco mencionado, a longevidade. Estamos vivendo cada vez mais. Onde acomodar toda essa força de trabalho, como os líderes entendem a importância dos profissionais mais maduros. Antes de dar para vocês responder, ano passado, esse ano fiz 51 anos, ano passado, quando eu fiz 50, eu pus um post assim, cara, cheguei na minha metade da minha vida profissional, eu acho que depois dos 100 eu vou começar a cansar. E isso é um pouco do que eu tenho de crença a respeito de energia. Paulette e Alex, 1 minuto para cada um comentar. Longevidade. Nós precisaremos cada vez mais de pessoas inteligentes, jovens e que sejam capazes de interpretar com excelência o seu tempo, Sala, independentemente da idade que elas tenham. O que é que a gente tem notado? Quando falamos em pessoas inteligentes, pessoas que são capazes de interpretar com excelência o seu tempo, estamos falando de pessoas talentosas. E, em primeiro lugar, talento não tem idade. Em segundo lugar, está havendo um movimento no mundo no sentido de capacitar as gerações que estão no trabalho. Pouco importa se pertencem aos baby boomers, se pertencem ao X, geração Y ou a geração Z, pouco importa, ou aos tradicionais, pouco importa quando você nasceu. A realidade é uma só, a expectativa de vida vai crescer, isso vai se tornar um problema global. Agora, tem um outro problema global que evidencia uma oportunidade para nós, que é a guerra por talentos que acontecerá no mundo e já está acontecendo hoje em 2020 e vai acontecer mais sangrenta ainda em 2030. De acordo com a McKinsey, nós precisaremos de 41 milhões de talentos no mundo neste ano de 2020, porque eles faltarão. Eu terei um gap da ordem de 41 milhões de talentos neste ano de 2020. A projeção para 2030 é enorme. Por quê? Porque a sociedade, as pessoas não estão conseguindo se adaptar na velocidade necessária para que os entregáveis delas gerem o valor que as empresas esperam e que o mundo do trabalho espera, na verdade. Então, se alguém
for capaz de manter-se íntegro, equilibrado e conseguir gerar valor de forma a performar acima da média do seu segmento, independentemente da idade que essa pessoa tiver, ela garantirá a própria empregabilidade. Por quê? A gente tem aqui um problema de gap de talentos. Você sabe, Sala, eu dou aula para os CEOs da FGV. E qual é o grande gap? A grande briga, a escassez de mão de obra qualificada, que é justamente isso que a gente quer fazer na ESIC. Nós queremos capacitar os nossos, que não são alunos, né? Os nossos parceiros executivos, que são tão executivos quanto nós, a tomarem decisões que gerem, que agreguem cada vez mais valor às organizações. Então, a nossa meta é formar uma geração na ESIC de alunos talentosos, capazes de responder com excelência ao seu tempo, independentemente da idade que tenham. Países, por exemplo, como a Alemanha, Sala, você sabe disso, eu tenho 3 filhos, cada um deles mora num país do mundo, né? Eu tenho um casal que mora na Alemanha, um casal que mora em Munique, na Alemanha, um casal que mora em Lyon, na França, e um casal que mora em Fayetteville, no condado, em Bentonville, condado de Fayetteville, no interior do Arkansas, nos Estados Unidos. Quer dizer, tenho gente mundo inteiro. E o que a gente nota? Na Alemanha, principalmente, eles estão em busca de pessoas talentosas alucinadamente. Então, o imigrante talentoso, ele está sendo muito bem visto o mundo inteiro. Pouco importa a idade que ele tenha, preste atenção nessa questão. Eu estou vivendo isso, meus filhos, obviamente, né? Eles têm menos de 40 anos, mas há um movimento das empresas para trazerem profissionais sêniores, inclusive no Vale do Silício, Sala. Olha que interessante, que sempre foi o reduto de gente jovem, desencarnada, capaz de trabalhar num ambiente de startup que é disruptivo, num ambiente altamente dinâmico, hiperconectado, num ambiente hipercompetitivo. Você tem que estar adaptado com excelência ao seu tempo. Você tem que ser hiperconectado, hipercompetitivo, hiperinteligente, hipercapacitado a tomar decisões e tem que estar estudando numa hiperescola que é a ESIC. Sorry, mas fiz nosso marketing. Tá certo? Não, eu precisava, porque é a realidade. Gente, eu sei que o Alex vai falar. Precisamos desses alunos. Olha só, Paulette, primeiro que eu passo recibo em tudo que você está falando, isso faz ecoa bem todos os fundamentos da criação do Neuroliderança, que é o MBA que está entrando aí também. Gente, tem mais comentários, eu já estourei o tempo, então e o Alex deve querer falar alguma coisa sobre isso, e tem ainda, eu vou fazer uma série de comentários aqui, e dou 1 minuto para vocês falarem tudo e darem tchau. A Giriba fala assim, se vamos ficar mais ansiosos pela busca de segurança cada vez mais escassa, não seria o caminho tratar do princípio e passar a aceitar mais a condição de insegurança como algo normal? Yes! Sem desistir da luta, é claro. Perfeito. A grande questão racionalmente a gente entende. Inconscientemente, isso leva um tempo para ser internalizado e aí existe uma coisa, assim, para tentar ser bem sintético. Principalmente quando a gente fala de emoções, o que eu faço quando eu estou triste? Eu não consigo arrancar a tristeza. Eu tenho que pôr algo no lugar. Então, na câmera aqui, se eu tenho algo me tomando espaço, eu tenho que colocar algo no lugar, eu não deixo um vácuo. E tem gente que quer arrancar a tristeza sem colocar alegria. Então, ele tira uma tristeza e põe outra no lugar. Ele só fica escamoteando o sentimento. Então, o grande nó é como a gente vai preencher isso. Estamos juntos nessa, diz a Marisa, que é a questão de só ver coisa para o bem. A Lenita coloca, com certeza, contemplação, muitas vezes, concordo plenamente, faço os exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola. Se eu deixar os dois falar, vai ser meia hora só para falar disso. Eu conheço esses dois aí. Parabéns, maravilhosa essa live. A Luciane falou, encantada, saudade das aulas. Nós também, querida. A Sabrine fala assim, quanta reflexão bacana surgiu por aqui. Obrigada por compartilhar conosco. Obrigado a vocês dois. E o assombro. Como lidar com tanta indiferença diante do estupor e das tragédias humanas? Tem que lembrar de uma coisa, gente. Eu vi um texto esses dias, foi o Alexandre que pôs e que rodou na internet,
Se nós nascêssemos em 1900, aos 45 anos, nós já tínhamos passado por 2 guerras, Grande Depressão e o escambau. A ausência de dor nos faz frouxo. Então, essa é a importância. E o assombro também está ligado ao seguinte, nós nos afastamos do ritual da natureza. Não estou nem deixando meus colegas falar. Nós nos afastamos do ritual da natureza. Então, hoje, a morte, ela é uma coisa tão distante, mas tão distante, que quando ela chega perto, a gente diz, não, eu quero voltar para o videogame. Isso é um problema que a gente vai ter que encarar. E os dois falaram muito sobre encarar a si mesmo na reflexão e tal. A professora Paulette, matou a pau, guerra por talentos, ó, já estão, tem uns puxa-saco teu aí, Paulette, não vou dizer que é o Neri. A Lenita coloca o seguinte, as startups seriam uma possibilidade de trazer inovação, criatividade e buscar necessidades, sim. Só entendam, tem um outro MBA, eu já estou fazendo spoiler aqui, tem um outro MBA que a gente está desenvolvendo também, com um querido que é amigo nosso, que a Paulette sabe, que é o Robson Gonçalves, e que a gente vai trazer um pouco de verdades e mentiras, mitos e verdades, portanto, sobre o mundo das startups. Legal? Nossa, tem tanta coisa para falar. As escolas precisam trabalhar com mais altas habilidades e superdotação, sem dúvida. E assim, só para passar recibo no que a Paulette falou, olha o que acontece quando o processo imigratório aumenta. É por isso que aumenta o nacionalismo, porque o cara que está lá com uma reserva de mercado e ele não está devidamente qualificado, vem um cara que diz, peraí, quem que é esse africano que vem aqui, esse turco que vem aqui, esse cara que veio da Síria aqui e que sabe mais que eu? Não, o lugar aqui é meu porque eu nasci aqui. E aí começa a proteção racial e tudo mais, tá certo? Isso explica muito do que está acontecendo no mundo hoje. Não estou deixando eles falar, eu sei. Eu sou democrata, né? Excepcional essa live, admiração por todos, o Jair também, parabéns pela live, mas excelente mesmo a live. A Rosane falou, importante olhar que a tristeza está sinalizando e assim seguir para o próximo passo. Perfeito, a sensibilidade dos sinais, a força que sentimentos e emoções nos trazem. Lembrando, emoções é aquilo que brota naturalmente, sentimento é a emoção percebida. Enquanto eu tenho uma emoção não percebida, ela é só uma emoção. Eu estou triste, mas eu não percebo. Os amigos dizem, você está triste hoje? Não estou. Isso é uma emoção. Quando você percebe, estou triste, se torna um sentimento. É muito bom estar com vocês na live, diz a Lenita também, a Rosane, o Marcelo. Só para reforçar, quando o Sugamoço deu esse exemplo de parar um ano e assistir filmes, eu achei excepcional um jovem liderar a sua vida. E é verdade. Meus queridos, eu sei que eu não fui nem um pouco democrático com vocês, eu estou tentando segurar a onda e eu sei que está todo mundo com vontade de ficar mais 1 hora. Gente, venham para o nosso curso, legal? Mas aí o convite é outra pegada, vocês vão interagir com essas esferas aqui. 1 minutinho ou 2 para que cada um de vocês dê a sua mensagem final e encerre brilhantemente aquilo que já foi lindo até agora. Ladies first. Eu vou me despedir, porque aí o Alex fecha, porque o Alex é o filósofo e eu sou apenas... O teu apenas travou, então você se ferrou, Paulette. O Alex vai falar primeiro e depois vai falar Paulette. Olha só, democracia zero aqui. Alex, enquanto a Paulette reconecta, vai aí, Alex. Bom, só uma última percepção aí, que é o seguinte, a gente fala, o mundo vai ser não linear, e não previsível, e não seguro. Bom, o que eu penso o mundo nunca foi linear, nunca foi seguro e nunca foi previsível. Nunca foi. Nós é que, de certa forma, tivemos por algum tempo a ilusão de que o mundo era dessa forma, mas o mundo mesmo nunca foi dessa maneira, né? As coisas sempre foram não lineares, imprevisíveis, a mudança sempre foi o grande motor, né, da vida humana, da história, das corporações, da sociedade, dos sistemas sociais e tudo. Então, assim, na verdade, essa é a forma como as coisas sempre foram mesmo. A gente pode estar tendo essa sensação agora porque nós somos acostumados a pensar que o mundo ia se estabilizar num determinado desenho, determinado modo de vida, e agora nós estamos percebendo que não, que as coisas vão continuar mudando, né? E essa é a natureza mesmo da sociedade, da vida humana na Terra, tá? É como eu penso. Então, quero agradecer a todos pela participação, agradecer ao Salamacho, ao Alexandre aí também, o pessoal do MBA, pela oportunidade, né, de deixar um cara que veio da filosofia, mesmo eu também trabalho com treinamento, consultoria, mas
mas vim desse mundo dos pensadores, etc. Então, por abrir esse espaço, eu penso que há muito o que dialogar, né, nessas duas áreas aí. Então, é muito bom poder participar disso tudo e, de alguma maneira, contribuir também com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu vi durante a vida, presenciei também. Então, muito legal estar aí com pessoas que já participaram das aulas, com outros que futuramente participarão também. E é muito bom a gente poder falar dessas coisas em diversos ambientes. É fundamental, até mesmo para a gente poder manter a sanidade nossa, né? Porque essas coisas conectam a gente com a sanidade, com a clareza também de pensamento. Então, tudo isso é muito importante. Só tenho a agradecer. Alex, eu que agradeço mesmo a todos vocês. Tem vários agradecimentos aqui, a Arigiba, a Mariane, o Juarez, o Neri, a Rosane. A Paulette me mandou uma mensagem aqui que ela entra e cai. Eu vou aguardar mais 30 segundos, porque eu queria dar um beijão para ela. Dizer a vocês que vem bastante novidade por aí, ESIC, sempre com conteúdo de alto nível. Então, nós temos um curso de inteligência de negócios e gestão da mudança entrando logo na sequência. Nós temos o Neuroliderança saindo agora, corpo docente top, essas galera que está aqui. A Paulette me falou, olha, ela está se esforçando, mas está sendo sacaneada pela a conexão dela. Gente, em nome da Paulette, em nome da ESIC, muito obrigado pela participação de todos vocês, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam, a quarta, quinta, sempre, todo mês de agora em diante, cravado, com muitos temas. E, enquanto essa pandemia ainda não nos permitir essa conexão presencial, isso depende de uma série de fatores, a gente ainda vai estar ativando mais lives fora a quarta, quinta. A quarta, quinta é um programa que vai ficar em definitivo, independentemente de pandemia, independentemente de qualquer coisa, como um conteúdo a mais. Vocês já viram que o corpo docente nosso é calibre grosso, o povo é para arrebentar mesmo, então vai faltar até data para a gente fazer tanta gente boa para falar. A Paulette realmente não conseguiu voltar, não sei se ela conseguiu agora, mas acho que não. Voltou. Que bom que você está de volta. Para me despedir e desejar que nós nos encontremos novamente. Tem sido muito divertido para mim estar com vocês nestes momentos. Eu espero que tenha sido divertido para todos vocês e que nós saibamos levar, como disse o Alex, né, insights poderosos para a nossa vida, para que a tua tomada de decisão seja genial. É para isso que nós estamos aqui com o Sala e com a turma da ESIC. Super beijo a todos. Gente, e apresentar a Paulette, eu esqueci de fazer isso, então eu vou... A Paulette não apenas professora, mas também coordenadora do Neuroliderança junto comigo, então seja bem-vinda, minha querida amiga, também coordenadora do MBA, então tem muita qualidade aí para a gente compartilhar com vocês. Um recado importante, pessoal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, amanhã eu vou negociar com o Neri, a gente tem demanda lá e a gente vai abrir uma turma presencial em Porto Alegre, pessoal da Serra Gaúcha, pessoal aí que tem amigos em Porto Alegre, compartilhem porque vai abrir uma turma presencial, se possível ainda esse ano, no segundo semestre, em Porto Alegre, tá bom, galera? Beleza? Show de bola. Pessoal, fiquem com Deus, estou fechando aqui e vai para o YouTube, Dica do Salamacha, essa aula vai ficar disponível lá para todo mundo, beleza? Fiquem com Deus. Beijo, Sala. Tudo de bom. Sucesso. Um beijo e um brinde para quem está me acompanhando aí. Tchau, tchau. Tchau, Alex. Tchau, Paulette. Tchau, Alex. Você Valeu, um abraço. Obrigada, viu? Valeu, pessoal. Até. Vou desligar a gravação que já estava esquecendo aqui. Fiquem com